Olá, que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. No Evangelho de João, versículo 38 até o versículo 40, nós lemos assim: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez, o Senhor Jesus está se dirigindo àquelas pessoas que o estava questionando como ele havia chegado ali na região da Galileia. E aquelas pessoas ali, aquelas multidões que estavam ali, estavam não por causa dos sinais que ele estava fazendo e porque estavam crendo nele, mas porque haviam comido do pão que ele havia multiplicado e havia tido a sua fome física ali saciada. Ou seja, era puramente interesse material. Então depois dele falar, né, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então aqui ele vai revelar a sua missão. Ele desceu do céu, não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai que o havia enviado. Mais uma vez a gente observa aqui que embora ele seja Deus, coigual ao Pai, há uma hierarquia, né? Há uma diferença na posição. Né? Ele é Deus, onipotente, onisciente, onipresente, é coigual ao Pai, e coexiste igualmente. Porém, no modo de Deus se revelar à humanidade, houve essa hierarquia onde o Filho se submeteu ao Pai e em plena submissão e em plena obediência veio a este mundo e veio fazer a vontade do Pai, não a sua própria vontade. E ele vai explicar agora o que é essa vontade. Primeiro, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então, todo aquele que verdadeiramente arrependeu de seus pecados e creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, né, não é a vontade do Pai que nenhum deles se perca. Há possibilidade deles se perderem? Não. A gente já viu isso aqui e em outros vídeos e com certeza vamos voltar a falar sobre isso. Não é isso que ele está falando. Mas ele está deixando bem claro que Deus protege, guarda aqueles que são seus. E essa é uma doutrina que ela é muito clara, muito bem desenvolvida no Novo Testamento. Existem aqueles que falam que há textos que falam da perda de salvação. Não, não há. São textos isolados do seu contexto e tirados dentro do objetivo pelo qual eles foram escritos. Não vou entrar nesse assunto, também não é o nosso objetivo. Mas todos aqueles que verdadeiramente creram no plano de salvação de Deus, né, que foram a Cristo e receberam a Cristo por meio da fé, receberam Ele como Senhor e Salvador, não é a vontade de Deus que nenhum deles se perca, ou seja, eles não irão se perder porque eles estão dentro do centro da vontade de Deus. E no caso aqui, o versículo 40, porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É interessante você observar essa passagem porque eles haviam perguntado como eles fariam a obra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo está desenvolvendo esse assunto, né, do que é realmente a obra de Deus e do que é fazer a obra de Deus. E nessa questão, né, de obra de Deus, né, ou obra do Evangelho, ou obra do ministério, enfim, e muita coisa é falada sobre isso,
Mas Cristo deixa bem claro que a vontade de Deus, a vontade do Pai é que todo aquele que vê o Filho, não é no sentido de enxergar, tá? É no sentido de ver pela fé, né? Compreender quem é o Senhor Jesus Cristo, entender o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, entender o direito que Ele tem de ser o Senhor, não somente o Salvador, mas o Senhor das nossas vidas, dos nossos corações. Então, a pessoa que entende isso e ela crê, ou seja, ela confia, ela deposita toda a sua confiança, ela se entrega totalmente a Cristo, crendo nele como seu Senhor e Salvador, confiando nele, recebendo ele como seu Senhor e Salvador. Ele tem a vida eterna. Não é que ele terá, não é que provavelmente, mas ele tem. Então, essa é a vontade de Deus. Existem muitas pessoas que ficam se perguntando qual que é a vontade de Deus para a vida deles. E muita coisa erroneamente é falada. Mas a principal que o Senhor Jesus Cristo deixa bem claro é que você entenda quem é o Filho de Deus, quem é o Senhor Jesus. E que você creia nele, deposite toda a sua fé, toda a sua confiança nele e tenha a vida eterna. E terá o privilégio de ser ressuscitado em um corpo glorioso e estar com ele para toda a eternidade.